maioria dos nossos intermediários na província e em outros lugares são ilegais. Acabou aquele mês, paga. Não tem a obrigação de pagar como acontece atualmente, serem obrigados a pagar 6 a 1 ano de arrendamento, outros até pagam por 2 e não só. Por exemplo, a casa naquela época não tinha estrada por aí. Agora na minha área já tem uma estrada. Mas essas benfeituras despoletam-se em 3 tipos de benfeituras. Temos as benfeituras necessárias, temos as benfeituras úteis e temos as benfeituras voluptuárias. Outro sim, será que o inquilino pode fazer algumas alterações na casa? Mas muitas das vezes são os próprios senhorios que têm admitido isso. Se a pessoa não está habilitada pela lei, não pode em algum momento intermediar. Saudações jurídicas e acadêmicas a todos os companheiros que nos acompanham neste preciso momento. Eu represento a comunidade jurídica, sou um jurista em potência. Domingos Francisco Pinde é o meu substantivo. Sou estudante cessante do 4º ano em Direito pelo Instituto Superior Privado Nzenzo Estrela. Estou aqui para dar pequenos esclarecimentos, alguns respaldos, com referência à questão do contrato de arrendamento. É uma temática que tem despertado variadíssimas curiosidades, especialmente na nossa cidade do Ije, e não só, tendo em conta a forma como este negócio jurídico tem sido procedido. Porém, no decorrer da nossa explanação, vamos necessariamente tratar de diversos pontos específicos, aquele que é o nosso roteiro que nós estabelecemos, que necessariamente serão os pontos primordiais a tratar. Vamos primeiramente conceituar o que é esse contrato, de modo geral. Depois, no ponto 2, vamos tratar sobre o contrato de arrendamento. O ponto 3, vamos falar sobre o formalismo do contrato, qual é a forma que o contrato necessariamente deve seguir. E no ponto 4, vamos tratar sobre obrigações das partes, ou seja, a obrigação do senhorio e as obrigações do arrendatário, no caso o inquilino. Também trataremos sobre a questão da primeira prestação, como é que se faz, quanto a lei prevê que um determinado inquilino deve pagar no início da celebração de um contrato de arrendamento. Vamos tratar também do ponto que trata sobre em que circunstâncias o senhorio pode fazer o aumento da renda e porquê. E também trataremos sobre a questão do reembolso, em caso de algumas benfeitorias, que também vamos lá explicar, feitas pelo senhorio ou mesmo feitas pelo inquilino. Por outro lado, trataremos de um ponto muito específico, que é uma confusão de todos, especialmente eu também ainda vivo na casa de renda, que é a questão dos intermediários. E em algumas formas vamos tratar também sobre em que circunstâncias o senhorio deve necessariamente despejar, né, ou expulsar o seu inquilino. E por fim trataremos sobre a extinção do contrato. É mais ou menos esse o nosso roteiro. Durante a nossa explanação, vamos focar-nos em bases legais específicas, em legislações e códigos específicos. Primeiramente, vamos tratar para aquela que é a casa-mãe, que trata necessariamente da matéria civil, porque essa matéria que nós vamos retratar aqui é uma matéria civil. Então vamos cair em articulações do Código Civil, vamos propriamente falar também sobre vamos cair também sobre a lei do arrendamento urbano, que é aquela que necessariamente acompanha a questão dos arrendamentos, que é a lei número 25/15 de 23 de outubro. Também vamos falar na questão dos intermediários, vamos cair sobre a lei da mediação, a lei 13/12 de 4 de maio. E por fim vamos falar sobre o decreto presidencial 320/20 de 24 de dezembro, que é o decreto que trata sobre as transgressões administrativas. Sendo assim, gostaríamos primeiramente de começar a conceituar o contrato. O que é um contrato? Peço a vossa máxima atenção.
O contrato é praticamente um acordo celebrado entre uma ou mais pessoas, com vista que este acordo possa surtir efeitos jurídicos. Quais são esses efeitos jurídicos do contrato? Como criar, modificar e também extinguir relações jurídicas. O contrato cria relações jurídicas desde o momento em que ele é celebrado em um determinado negócio. E esse contrato modifica à medida que as partes acordadas desse negócio pretendem fazer algumas alterações no contrato celebrado. E extinto quando? Quando o contrato atinge o seu fim. Este é o contrato de forma geral. Acordo entre partes com vista a surtir efeitos jurídicos. Só é contrato se deste surtir efeitos jurídicos. E tratar do contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento está basicamente previsto no artigo 1022 e 1023 do Código Civil angolano. Porém, no Código Civil angolano, este contrato de arrendamento não está prescrito como contrato de arrendamento. Ele é tratado como uma das formas de locação. O que é necessariamente locação? Locação é o contrato por qual uma pessoa permite que outra pessoa use um seu bem, uma sua coisa, em tempo determinado, com vista ao pagamento de uma determinada compensação. Onde é que recai aqui o arrendamento? O arrendamento recai porque o arrendamento pressupõe também que determinada pessoa, o senhorio no caso, permite o uso do seu imóvel a um determinado inquilino, mediante um tempo determinado, para que em um determinado tempo, ou dado a celebração do negócio, se faça o pagamento de uma mensalidade, de uma determinada prestação. A locação, no geral, não cai somente sobre imóveis. Por isso é que nós gostaríamos aqui de esclarecer a questão do arrendamento. A locação recai tanto para coisas imóveis e tanto para as coisas imóveis. Se eu vou alugar uma aparelhagem de música, eu também estou sobre uma alocação. Onde é que necessariamente o arrendamento é tratado de forma exclusiva? O arrendamento é tratado de forma exclusiva no artigo 2º da Lei do Arrendamento Urbano, que a conceituação não altera, é a mesma que nós apresentamos aí na questão do contrato de locação. Qual é a forma que o contrato do arrendamento deve seguir? Será que a lei apresenta uma forma concreta para que a gente siga no contrato de arrendamento? Não. A lei não preleciona em nenhum momento que o contrato de arrendamento tem que seguir por A ou por B. O contrato de arrendamento e tantos outros contratos que aí por virem seguem a forma que as partes concordarem. Ou seja, eu, senhorio, e o meu inquilino vamos sentar e vamos elaborar as cláusulas que necessariamente vão fazer parte do nosso contrato. Porém, há uma observação que a lei pressupõe, tá? A lei pressupõe que este contrato, embora siga o formalismo de acordo com aquilo que o senhorio e o inquilino aproverem, é que este contrato, as cláusulas que de lá forem colocadas, não deve contrariar a lei. Ou seja, a lei diz, vocês podem celebrar o contrato como bem entender, só não podem violar a lei. Tá? É isso que preleciona o artigo 405, que trata sobre a liberdade contratual, e o artigo 406, que trata sobre a força do contrato, isto é, no Código Civil angolano. Esta é a forma do contrato. Quais são necessariamente as obrigações que o inquilino tem e quais são necessariamente as obrigações que o senhorio tem? Esse é um pico na cabeça, se assim podemos dizer. Obrigações, vamos começar pelo senhorio. O senhorio tem primordialmente a obrigação de entregar o imóvel nas condições em que ele acordou com o seu inquilino. O imóvel tem que estar em boas condições habitacionais. Isso inclui um quarto de banho, boa moradia, o teto deve estar em condições, a casa deve apresentar as mínimas condições para que uma pessoa viva, tá?
É isso a obrigação do senhorio. E necessariamente fazer alguns melhoramentos na casa em caso de que a casa não esteja em boas condições para que o inquilino viva. Porém, neste sentido, aparecem as obrigações do inquilino. Qual é a primeira obrigação do inquilino? Pagar o arrendamento dentro dos prazos estabelecidos no seu contrato, no contrato que nós celebramos. E outro sim, o inquilino deve cuidar muito bem da casa, ou seja, do imóvel, do senhorio, pelo que qualquer alteração, qualquer modificação que venha necessariamente perigar o imóvel, o inquilino deve de alguma forma reparar. Outro sim, uma observação, o contrato de arrendamento deve ser sempre por escrito. O que é que tem acontecido muitas das vezes? A maioria de nós celebra contratos com os nossos senhorios de forma oral. Nós não celebramos um contrato escrito, não estabelecemos nenhuma cláusula, não concordamos nada, apenas vou pagar X e pago. Não, o contrato precisa estar por escrito. É isso que a lei preleciona. Porém, diante dessas obrigações simples que o inquilino tem e que também o senhorio tem, aparece aqui uma questão que é muito discutida. Quanto é que necessariamente o inquilino deve pagar logo a celebração do contrato? O que é que a lei fala sobre isso? Há uma questão sobre isso. A lei dá um direito ao inquilino e também retira ao inquilino. Vou explicar por que isso acontece. O artigo 28 da Lei do Arrendamento Urbano, que é a lei que trata dos arrendamentos, como nós dissemos já anteriormente, diz que logo a celebração do contrato, o inquilino só está obrigado a pagar inicialmente 3 meses. 3 meses de renda. Só. É isso que a lei fala. Depois desse período de pagamento de 3 meses, a passar os 3 meses para renovação, no caso da renda, o inquilino só tem a obrigação de estar a pagar mês a mês, ou seja, um mês de cada mês, se assim podemos dizer. Acabou esse mês, paga, acabou aquele mês, paga. Não tem a obrigação de pagar como acontece atualmente, serem obrigados a pagarem 6 a 1 ano de arrendamento, outros até pagam por 2 e não só. Porém, há uma questão que faz com que todo esse argumento caia por terra. É a questão da liberdade contratual que eu disse anteriormente. A liberdade contratual diz o quê? Eu necessariamente vou celebrar um contrato contigo, né? As cláusulas que vão estar no contrato são aquelas que eu devidamente vou concordar. E se tu concordares, seguimos com o contrato. Então, tu vens, queres arrendar a minha casa. Eu disse que para arrendar a minha casa tens que pagar inicialmente 6 meses. Isso não é legal. Isso contraria o que está na lei. Mas se eu aceitar que o meu direito seja ofendido, necessariamente eu vou concordar. Estou mesmo a procurar de casa, a demanda é um problema, mas então eu pago esses 6 meses. Mas a lei não permite isso. Mas a lei deixa passar isso como uma situação normal. Porém, o que fica patente aqui, a obrigação na celebração do contrato, pagamento até 3 meses, depois de 3 meses, a renovação do contrato é apenas 1 a cada mês. Porém, tem a outra questão aqui que trata sobre o aumento da renda. Quando é que o inquilino pode fazer o aumento da renda? Porém, o inquilino pode fazer sim o aumento da renda. Ele pode aumentar pode aumentar o arrendamento do seu imóvel, porém precisa observar algumas circunstâncias. O inquilino só pode aumentar a renda no caso de que a casa... Acho o senhorio. O senhorio. O senhorio. Só pode aumentar o preço da casa. Por exemplo, a casa naquela época não tinha estrada por aí. Agora na minha área já tem uma estrada. No caso de a casa estar localizada já num local mais urbano, o senhorio se calhar fez algumas alterações na casa, porém há uma questão. Ainda que o senhorio queira fazer alterações na casa para aumentar necessariamente o valor da casa,
este aumento do valor deve ser concordado entre o inquilino e o senhorio, pelo que qualquer coisa que o senhorio faça na casa ou mesmo o inquilino faça deve ser de concordância entre as partes. Existe o que nós chamamos em direito benfeituras. As benfeituras são algumas modificações que se faz na casa com vista a tornar a casa mais prática, ou seja, um lugar melhor para se viver, aumentar as condições da casa. Mas essas benfeituras despoletam-se em três tipos de benfeituras. Temos as benfeituras necessárias, temos as benfeituras úteis e temos as benfeituras voluptuárias. Isso tudo é previsto por lei no nosso Código Civil. Quando é que o senhorio vai fazer subir o arrendamento de casa? Quando este fez alguma benfeitura útil no seu imóvel. Por exemplo, quando o inquilino entrou na casa, quando da nossa celebração do contrato, a casa tinha uma cozinha que não... O que nós agora estamos a gostar aqui é a cozinha americana. Não tinha uma cozinha americana, então o senhorio achou que agora tem que colocar uma cozinha americana, colocou alguns ornamentos, uns embelezamentos na casa e não tinha gradeamento, colocou agradeamento, colocou um teto falso. Nessas circunstâncias, o senhorio pode fazer subir o arrendamento. Porém, ele não pode fazer subir o arrendamento só porque ele fez essas benfeituras. Para fazer essas benfeituras e para fazer o ajuste do preço do arrendamento, precisa entrar em concordância com o seu inquilino. Se o inquilino não concordar com a subida de preço da casa, o inquilino pode queixar-se. E o que acontece na maioria das vezes é que quando o inquilino não concorda com a subida de preço é que ele seja expulso. Será que isso é legal? Não é legal. Não é legal. O inquilino só pode ser expulso da casa mediante alguma justificativa legal. Porém, o senhorio pode fazer subir o arrendamento, mas desde que haja acordo entre as partes. É isso que preleciona o artigo 40 e seguintes da Lei de Arrendamento Urbano. Se o senhorio fazer essas benfeituras e achar que tem que subir o preço e houver alguma concordância, sim, aí sobe-se o preço. Mas se não houver concordância, deve-se procurar alguns meios para se resolver as situações. Outro sim, será que o inquilino pode fazer algumas alterações na casa? É claro. Mas quaisquer alterações que o inquilino também puder fazer à casa, deve ter concordância entre o senhorio e o inquilino. Se o inquilino fizer algumas alterações na casa, isso aumentar o embelezamento da casa, ou seja, aumentar o valor da casa, fazer alguns ajustes e tudo mais, melhorou a janela, melhorou a porta, tinha um chão liso, colocou um chão bruto, concordou com o senhorio, então o senhorio deve necessariamente reembolsar o inquilino por essas modificações que ele fez. Porém, deve haver, como eu disse sempre, acordo entre as partes, ou seja, que se calhar haja uma cláusula contratual antiga, na vossa celebração do contrato, colocaram isso e tudo bem. Outra coisa que aqui nós queríamos também tratar é a questão da intermediação. Este ponto vamos ser um bocadinho sensível à questão dos nossos intermediários. Dizer que, uma nota observativa, a maioria dos nossos intermediários na província e em outros lugares são ilegais. Por que são ilegais? Porque eles não são habilitados. A lei, ou seja, a lei que trata das intermediação, aquela lei que nós anteriormente já falamos, que é a lei, deixa só aqui observar na minha cábula, que é a lei 13/12 de 4 de maio, lei da mediação. No seu artigo 3º, ela preleciona que para intermediar, ou seja, para intermediar, precisa ter habilitação, ou seja, você precisa ser reconhecido como intermediário pela lei.
quem é que reconhece esses intermediários legalmente? É o INH, o Instituto Nacional de Habitação. É que deve reconhecer o intermediário. Para intermediar algum negócio, você precisa ter habilitação. Quando você não tem habilitação, você não pode intermediar, sob pena de ser considerado como um transgressor administrativo nos termos do artigo 64 da Lei da Transgressão Administrativa. Em outros casos, pode ser caracterizado a atitude destes intermediários que necessariamente atuam sem habilitação como aquisição ilegal de dinheiro, por ser considerado como burla, por ser levado para burla nas tipificações do nosso código penal. Porém, o conselho é que vai que, para intermediar o negócio, considera-se que a pessoa seja habilitada. Porém, essas coisas passam devido à demanda. Estou a precisar de casa, ele que está no negócio, não está habilitado, mas eu tenho que necessariamente alinhar. Mas muitas das vezes são os próprios senhorios que têm admitido isso. Se a pessoa não está habilitada pela lei, não pode em algum momento intermediar. Então, esse é o nosso pouco que nós queríamos compartilhar convosco, e recebam os nossos sinceros agradecimentos, e acredito que seja tudo. Para quaisquer questões, nós temos uma série de, se calhar, vários episódios acerca do direito. Essa é só matemática. Posteriormente iremos falar sobre a idade núbil, qual é a idade legal para casar. Uns só sabem que eu só posso casar com os 18 anos. Não é só com os 18 anos, mas isso é uma matéria que nós também vamos deixar sensível. Vamos falar também sobre o respeito que nós devemos ter pelas pessoas falecidas. Há sanções penais e há sanções cíveis. Para vocês que gostam, pessoa morreu, já postaram a foto dele. Pessoa morreu num acidente, pegaram a foto, as imagens, querem já partilhar pela internet. Há responsabilização por isso. E muitos temas bonitos que vêm por aí. Eu estou aqui com a Bencar e muito obrigado. Ai. Na verdade, acho que a minha voz deve sair mesmo. E vai sair. Não, tem que sair. Olha, essa foi uma ideia genial. Sinceramente. Mais uma vez eu agradeço pelo número de temas que você mandou. Eu até te liguei e disse, mano, me meteste numa encruzalhada, acabaste por bagunçar a minha mente. Então, e olha quando deixa sem querer ele cortar, quando eu mandei-te aqueles temas, eu disse, vou mandar só estes, não vou meter lá mais. Eu disse, vou mandar só estes, não vou meter lá mais. Mas eu já sabia que assim que eu mandasse esses temas, o teu tema que você ia querer para atuar, esse é o arrendamento. Eu já sabia, esse aqui, eu falei assim, eu falei, esse Wii está na mesma luta que eu. É casa de renda. Então, vamos falar sobre o assunto. Vamos falar sobre o assunto. Olha, a Bencar, o Bencast, o Bencar Corp, Empire Bencar agradece pelo rico episódio número 1. Na verdade, será uma sequência de 10 episódios. Começamos por esse e o especial direito começou. Começou. Então, muito obrigado e fechamos por aqui. Yeah.